Dúvidas e questionamentos sobre a transição planetária. Como acontece o processo de transição planetária e por quê? Deve-se compreender a transição planetária como um processo maior, de abrangência global, isto é, que tem uma relação direta com todo o planeta Terra, e não apenas com uma região ou país em específico. A partir desse ponto, observando a transição planetária como um fenômeno global, pode-se caminhar adiante, para o segundo ponto, dados acerca da transição do planeta Terra. A transição planetária consiste em um momento, dividido em etapas, a saber, um início, ou marco inicial, 2 ciclos de instalação, 3 ciclos de amadurecimento, 4 ciclos de checagem, 5 etapa meio, ou marco de consolidação, 6 ciclo de fechamento, 7 etapa meio fim, 8 pré-apogeu, 9 instalação do apogeu, 10 etapa do apogeu, 11 apogeu, 12 ciclo de desfecho do apogeu, 13 confirmação do apogeu, 14 consolidação final do planeta transformado em de luz e vida. O planeta Terra está trilhando ainda as fases iniciais. Estamos nos ciclos de instalação dos processos, ou seja, limpeza ambiental, limpeza humana, conscientização dos processos de manipulação, reorganização social, moral, ética e espiritual. Tudo isso em fase inicial. Não mais verás o teu orbe como algo solto na imensidão do universo. Do mesmo modo, não te sentirás mais desligado de teus irmãos. A vida ganhará novo sentido a partir do momento que a visão humana não mais separar o inseparável e julgar o injulgável. Astar será. 2. Qual o objetivo final da transição planetária? O objetivo do processo de transição planetária se dá justamente pelo momento caótico que a civilização terrestre vive atualmente. Durante muito tempo, por centenas de anos, os habitantes desse planeta se digladiaram como feras indomadas. Grandes guerras ocorreram, bombas atômicas foram lançadas em várias épocas da humanidade. Ver tecnologia dos antigos nos Vedas, e muitas pessoas desencarnaram devido a isto. Instalaram-se religiões manipuladoras com intuitos de dominação através da doutrinação, governos altamente corruptos, a ciência da mídia enganosa, altamente especializada. A transição planetária irá permitir que o planeta Terra mude de dimensão física, isto é, o planeta Terra passa no momento por um portal interdimensional, ou cinturão de fótons elétricos. Resultado de imagem para imagem sobre o cinturão de fótons 3O, que é o cinturão de fótons. Nosso planeta faz parte do conjunto, ou sistema solar situado na borda externa da galáxia. Essa galáxia navega pelo espaço sideral como um barco num grande oceano. A cada ano sideral de duração aproximadamente de 26.000 anos, o sistema solar passa 2 vezes em torno de outro Sol central, Alcione, nas Pleiades. A cada passagem, esse sistema ingressa no cinturão de fótons, levando em média 2.160 anos para completar o percurso. Ao ingressar no cinturão de fótons, o sistema solar passa por ajustes físico-energéticos, alcançando novas realidades dimensionais ou iniciações. Essa passagem promove transformações evolutivas em todo o sistema. A partir de 2012, o nosso sistema solar entrou e está totalmente imerso no cinturão de fótons, e consequentemente tem passado por mudanças. As mudanças planetárias acontecem no nível físico e no nível sutil. No nível físico, as alterações mais evidentes são as mudanças climáticas,
Com a elevação das temperaturas e consequentemente a elevação do nível do mar pelo degelo das geleiras, no nível mais sutil, notamos as alterações nos polos da Terra, aceleração na passagem do tempo, modificações na frequência do planeta e de seu magnetismo. As mudanças da humanidade se dão no nível físico, anímico e espiritual. No nível físico temos, no plano biológico, o surgimento de uma nova genética. No plano individual, estamos todos partindo para o autoconhecimento, e no plano moral há uma substituição de valores. No plano psíquico há uma quebra de paradigmas e finalmente no plano social, existe uma quebra de estruturas. No plano anímico, caminhamos para a integração mente-espírito. E finalmente no plano espiritual, obtemos uma libertação dogmática. A religião do futuro será cósmica e transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Esse cinturão já está aberto em nosso sistema solar. Tal passagem irá fazer com que todos os átomos do planeta Terra vibrem em outra dimensão, muito mais sutil que a atual. Com essa sutilização, os átomos perderão energia, aumentando sua velocidade. Com isso, a forma física irá mudar para um patamar mais evoluído, permitindo ao ser humano do planeta Terra viver em condições mais favoráveis à evolução espiritual. Nota: o fenômeno da transição planetária não é exclusividade deste planeta. Outros planetas do Sistema Solar também estão passando por tal processo, cada um de acordo com o seu projeto biológico, sua estrutura geológica e sua concepção espiritual, que não é necessariamente igual à nossa. 4. Em quanto tempo ocorre a transição de um planeta de terceira dimensão para um planeta de quarta-quinta dimensão? Todo esse processo relativo à transição planetária para o planeta Terra leva um tempo linear muito grande, difícil de avaliar pelas nossas mentes materiais muito limitadas para compreender este processo único. Nada conhecemos sobre isso, pois não passamos por nada parecido desde que a humanidade tem consciência de que há uma comunidade global interrelacionada em tudo. Este conceito não existia na antiguidade e ficou cada vez mais clara depois que a tecnologia no planeta avançou. E o que isso significa? Significa, em primeiro momento, uma total limpeza planetária. Isso porque o planeta Terra, no momento atual, em pleno século XXI, encontra-se muitíssimo poluído em vários níveis, tanto geofísicos, quanto sociais, humanos, governamentais e espirituais. Por exemplo, a aura do planeta está infestada de energias densas. A atmosfera, repleta de gases tóxicos. As águas, cheias de veneno produzido pelo homem. Na verdade, fica mais simples perguntar o seguinte: o que não está poluído do planeta Terra? Muito pouco. Desde as mentes da maioria das pessoas até o ar que todos respiram, praticamente tudo neste orbe está infestado por energias muito nocivas ainda. A remoção destas energias está em processo de cura e isso está diretamente relacionado com o nível de consciência do planeta, que ainda é muito baixo, e vamos argumentar ao longo deste questionário informativo. Resultado de imagem para imagem sobre a transição planetária. O desequilíbrio gerado atualmente pelo ser humano é algo fora dos patamares aceitáveis pelo ser equânime e conhecedor das leis maiores. Nós aqui encarnados na 3D, percebemos apenas parte desse desequilíbrio total. Há muita energia baixa e perniciosa ainda escondida pelos próprios homens, dos demais habitantes deste planeta. Por tudo isso avaliado criteriosamente e com conhecimento e informação, podemos dizer que não há datas para que isso ocorra.
pois a limpeza primeiro se faz absolutamente necessária dependerá de inúmeros fatores, e o fator humano é o principal. Resultado de imagem para imagem sobre a transição planetária 5. Estamos em um processo de ascensão. A ascensão é uma etapa natural dentro do processo de evolução universal. Trata-se de um processo ininterrupto de crescimento através de várias formas de aprendizagem que visam, em última análise, atingir a reconexão e fusão com a fonte primordial ou Criador ou plenum cósmico Deus através do amor incondicional, pelo exercício da sabedoria, integridade, compaixão e tolerância. A ascensão depende do abandono das ilusões que a terceira dimensão representa, impedindo que alcancemos a unidade. É preciso, para tanto, um real comprometimento com a disciplina e o amor, ainda mais agora com a transição planetária, onde isto se torna uma realidade para quem tiver olhos, ouvidos e coragem de quebrar as máscaras da ilusão. O trabalho das forças do bem é silencioso, mas ainda precisa do despertar de milhares de seres. A fim de infundir no planeta sua nova faixa vibratória, devemos ter almas de livre vontade na Terra, que queiram ser âncoras de luz. Estamos caminhando, mas ainda precisamos de muito trabalho interior neste sentido, os condutores de energia espiritual. A vanguarda da nova era, os pioneiros da era de ouro ainda são poucos, 5%, em relação aos que ainda estão adormecidos ou que desejam permanecer no status quo, 95%. 6. Como é a vida em uma dimensão diferente da nossa? Na verdade, o que enfrentamos em uma mudança dimensional é uma frequência de luz que sempre foi além de nossa percepção. Exatamente por isso não temos uma ideia real e sim aproximada, através de algumas mensagens e canalizações de fontes mais ou menos fidedignas, pois todas elas, mesmo a dos avatares, nos foram descritas por seres humanos. Por isso, temos de ter critério ao analisá-las. No entanto, agora que Gaia está sendo liberada dos grilhões da Idade das Trevas, seus seres humanos estão cada vez mais se juntando às fileiras de suas plantas, insetos, animais e elementais nessa viagem para a quinta dimensão. Aqueles de vocês que abriram suas mentes para o processo de despertar estão começando a absorver maiores frequências de luz. Na verdade, a luz não é a maior frequência porque é multidimensional. Ela contém todas as frequências, incluindo o quantum, a frequência zero. É na quinta dimensão e além, bem como no ponto zero, que as energias da humanidade são desafiadas. Nós estamos sendo desafiados porque essas energias são novas para os nossos 5 sentidos físicos. A percepção ampliada de nosso ser multidimensional pode facilmente perceber as ondas de energia cósmica de torção fluindo do buraco negro no centro da Via Láctea, o portal aberto do centro galáctico. Por outro lado, estas ondas são uma experiência única para o nosso ego-personalidade que está relutando em receber, traduzir e integrar estas frequências de luz e informação, mesmo quando nossa alma ser entende, mas não compreende. 7. Quanto tempo levará ainda a transição planetária terrestre no ponto em que a consciência humana se encontra? A mudança é uma revolução na consciência humana. É o despertar espiritual e criativo da humanidade, na consciência da nova realidade que começa timidamente a emergir. Experienciamos novas perspectivas de conhecimento, novos níveis de criatividade, começamos a questionar tudo, queremos aprender, debater, formar grupos de estudo. Queremos informação para decidir.
Não somos mais conduzidos e seguimos os nossos corações para fazermos as nossas próprias contribuições significativas para a melhoria do mundo a estágios específicos na evolução da humanidade, tanto ao nível individual, quanto ao nível social. E como estamos hoje, se considerarmos que precisamos de uma quantidade significativa para que haja uma mudança real, ainda estamos lá atrás, não temos ainda uma consciência alimentar desenvolvida, temos uma sociedade ainda machista, preconceituosa, dogmática, beligerante, indisciplinada e altamente manipulável, haja visto o que se compra, o que se assiste, o que se conversa e o que deseja, em sua grande maioria. São pouquíssimas pessoas ainda que têm esses paradigmas desenvolvidos ou em processo de conscientização. Isso é fácil de constatar nas pesquisas de mercado que são feitas para introduzir novos produtos, nas redes sociais cada vez mais voltadas para o exibicionismo pessoal e terreno para divulgar racismo, preconceito, individualismo e patologias psicóticas estranhas, nos índices de doenças por má alimentação e vícios que crescem, na mídia que cada vez mais tem participação e influência ativa no dia a dia das pessoas. Isto está ocorrendo agora e para quem não participa destas coisas, tudo soa absurdo e inconcebível que ainda estejamos dessa forma em sua maioria. Mas isso não é fantasia nem imaginação, é a realidade pura e simples. Podemos dizer que estes estágios evolutivos estão codificados no projeto da experiência humana, porque eles correspondem exatamente aos principais chakras ou centros de energia na anatomia sutil de cada ser humano e a maioria ainda está no chakra básico, o primeiro nível, onde a matéria e todos os desejos e paixões humanas estão presentes. Diante desse quadro assustador, existem também aqueles que não compactuam, mas também em diferentes níveis. Temos os conscientes alimentares e ambientais, mas não conscientes sociais. Temos os conscientes de que o sistema nos domina e a maioria, mas não tem consciência de que o planeta precisa de ajuda. Temos aqueles que são vítimas de si mesmos, de seus desejos materiais, alimentares e sexuais, que ajudam muitas pessoas que precisam e pensam que estão conscientes por isso. Tem aqueles que ainda estão presos nos dogmas das religiões, não têm consciência ambiental nem alimentar, mas amam seus animais de estimação e fazem tudo por sua família, até ser indulgente com ela. Resultado de imagem para imagem sobre a transição planetária. Enfim, consciência para uma elevação mais igualitária de todos, não necessariamente igual, pois isso seria impossível, mas pelo menos em bases menos desiguais. Ainda não temos e não teremos tão cedo, sem citar datas, atitude pueril, nem prazos estimados, previsões baseadas em jogo de loteria e má avaliação por falta de conhecimento, ou ainda, acreditando que já possuímos esse nível necessário para a ascensão da raça humana a uma dimensão maior que essa. Ficamos sonhando acordados com coisas que não vão acontecer agora, tirando o foco da vida em si mesma e perdendo a oportunidade de usar o tempo mais produtivamente, ou seja, vivendo como na síndrome de Poliana. Definição: no mundo de Poliana, todas as pessoas são boas e o mundo é o melhor possível, basta que se saiba cativá-las, dialogar com elas e descobrir o melhor de cada uma. Quando se vê numa situação vexatória ou humilhante, joga o jogo do contente. Adotar essa atitude em face de problemas e de casos em que se imagina uma coisa que na realidade não é, pois os fatos não corroboram, pode ser sinônimo de fuga da realidade, de visão imatura ou distorcida da vida.
Perde-se um tempo enorme vivendo desta forma e deixando de tomar as atitudes que mudariam a vida dela, de fato. Portanto, olhando sob este prisma real e não ilusório, vamos ter muitas décadas, ou mais, sem precisar quando, para sair deste atoleiro em que nos metemos, a maioria nem sabe que está em 8. Algumas canalizações nos indicam que estamos em tempos maravilhosos e que a mudança dos paradigmas terrestres são iminentes. Até onde isso é verdadeiro? Qual critério devemos usar para analisá-las? A diferença entre a verdade e a mentira é um abismo profundo, e podem fazer cair nele os que parecem ser sábios e são apenas os fantoches dos espertos seres trevosos. Há quem goste de ser enganado e aceita qualquer informação que essas hostes lançam sobre os seres humanos, em maioria despreparados, promovendo a alienação e muita confusão. Está havendo a possibilidade de transmutação de karma, na forma de trabalho, conscientização e fraternidade. É diferente de todo mundo estar limpo e santificado. Não tem como sacudir as cabeças dos seres humanos e tirar essa massa de informações reais sobre muitos aspectos que vêm sendo difundidos, dando vida a essas estratégias de persuasão dos seres humanos através de uma espécie de lavagem cerebral coletiva. As verdades maquiavélicas de se forjarem informações sobre a transição planetária têm que ser ditas e, em breve, irão substituir algumas lendas plantadas de paraísos maravilhosos na nova Terra e serão aceitas pelos mais previdentes, conscientes e cautelosos, os que conhecem as infiltrações ardilosas nos terrenos mentais extremamente frágeis e sem intelecto para discernir, da maioria dos seres humanos. Portanto, devemos ler e absorver com muito cuidado, separar o joio do trigo, procurar ler nas entrelinhas, não se cobrir de expectativas que podem levar à frustração depois, procurar fontes fidedignas auxiliadores espirituais da nova era série do blog, por exemplo, e mesmo assim, saber filtrar, pois todas as mensagens passam pela mente do canalizador e refletem os seus desejos mais íntimos, que muitas vezes diferem do conteúdo real da mensagem, inclusive omitindo dados e olfatos que possam divergir do próprio canalizador. 9. Quais atitudes da humanidade indicam um aumento de consciência significativo? Ainda estamos em fase de expurgos, apesar de que muitas notícias e preparo da humanidade para irem se apossando de suas liberdades, suas novas frequências, seus direitos adquiridos, são reais, mas muitas são armadilhas para uma alienação forjada. Quando muitos estão com véus na mente e substituem o amor pela negligência consigo mesmos, uma negligência mental de encarar realidades e o trabalho que deve ser feito dentro de si mesmos. Muitos estão gostando de serem tolos e imprevidentes, pois a ideia de que sairão daqui para seus lares dimensionais de quinta dimensão os deixam seguros e livres de responsabilidades e que não requer esforço nenhum da parte deles, já que está predestinado a acontecer. Resultado de imagem para imagem sobre a transição planetária: conhecer os aspectos dos mundos de dualidade, ter recebido informações sobre a transição planetária, ter recebido revelações sobre os dirigentes cósmicos do planeta e sobre o funcionamento das leis universais, sobre a ação dos extraterrestres no passado e no presente, saber que devemos estar sintonizados com a luz e tudo o mais que estudamos tanto, não modifica nossa essência de forma profunda com regrinhas tão simplistas como essas. Temos de tomar a decisão de fazer o trabalho de escancarar os fatos, falar do que é real no tempo presente de nossas vidas, doa a quem doer, e com isso,
dar uma chance a muitos de se salvarem de sua própria ignorância sobre si mesmos e sobre tudo que vem sendo veiculado. Façamos um teste rápido. Se todas as pessoas conscientes ou mais ou menos despertas conseguissem fazer com que as inconscientes deixassem de tomar refrigerante, de tomar bebidas alcoólicas, de fumar, de comprar produtos que se sabe notoriamente fazerem mal à saúde, de parar de frequentar templos de consumo e templos religiosos como ovelhas no rebanho por apenas um único dia no mundo inteiro, o que aconteceria? Quais os prejuízos financeiros das elites dominantes? O que isso acarretaria como sinalizador de que não toleraríamos mais estas coisas que tentam empurrar pela nossa goela abaixo? Outro teste. Imaginemos que todas as televisões do planeta se desligassem e as pessoas buscassem outros tipos de entretenimento, sugeridas pelas pessoas já despertas ou em processo de despertar, e qual nível de aceitação isso traria? Provavelmente muito poucas pessoas mudariam seus hábitos, pois são escravos incondicionais da telinha. As atitudes que indicam o aumento de consciência estão descritas nesta resposta: as que devem ser feitas, as que não serão feitas e as que podem ser feitas. Cabe a cada leitor se encaixar em uma delas, e testar seu nível de consciência, um teste básico, mas revelador. Resultado de imagem para imagem sobre o cinturão de fótons 10. Devemos confiar em previsões otimistas ou pessimistas. A transição planetária traz a mensagem para a Terra sobre a recuperação dos sistemas naturais todos. O momento de desequilíbrio natural pode ser recodificado. Para quem acredita na luz, nas órbitas, galáxias, universos e na criação infinita, existem muito mais recursos disponíveis do que os já conhecidos e praticados pela ciência moderna. Para o restabelecimento do nosso sistema planetário é preciso frequências de defesa para elevar o nosso planeta destas causas desarmônicas. A impotência maior advém das crenças e limitações da consciência materialista. Somos seres eletromagnéticos imortais com nossa propagação iluminada. Portanto, podemos e devemos influenciar todos os sistemas de forma concisa, direcionada e focada, portanto otimista. Enquanto acreditarmos no que é limitado, não estaremos usando de nossas condições crísticas ilimitadas. Brilhar, irradiar, conectar-se com a fonte para reconstruir sistemas com identidades de planos de existências mais harmônicos faz de nós seres co-criadores com a criação. É o amor verdadeiro e livre que nos conecta às forças cósmicas de regeneração das camadas de proteção e às energias de reconstrução. Somos livres para gerar ou desperdiçar, porém o domínio das forças desarmônicas já pode ser evitado e aprisionado. Por esse lado, podemos ser pessimistas pela dificuldade do trabalho, pela falta de colaboração da maioria dos seres humanos e pela presença de poucos trabalhadores da luz, ainda que ativos, mas em baixo número perto da maioria inconsciente. Para o otimismo superar o pessimismo, temos muito ainda que trabalhar dentro e fora, ao lado e ao centro de tudo isso que já foi dito em tópicos anteriores. Resultado de imagem para imagem sobre a transição planetária 11. Quais as chances do planeta ascender em um tempo relativamente curto? Tudo depende da velocidade do aumento de consciência, mas pelo que foi comentado anteriormente, a resposta é não, se considerarmos o tempo linear, sem sermos fantasiosos para mais ou para menos e começar a divulgar datas sendo pretensiosos. Diremos que pode levar um tempo considerável,
Se levarmos em conta os tópicos da primeira pergunta, estamos na fase da instalação dos ciclos e ainda temos muitas fases para serem implantadas. Nos tornarmos conscientes do fluxo da luz de nossa alma em nossa vida diária, conseguir ouvir as instruções e sugestões que virão das fontes superiores, aprender a confiar nestas instruções e a fluir com as sincronicidades, desejos e milagres que ocorrem no fluxo da parceria criativa entre o eu superior e o ego personalidade como mestre da luz. Isto é ascender a planos superiores, não é só a parte socio-geopolítica moral ética do planeta. Isto é o que significa viver uma vida emocionante, onde cada dia está cheio de paixão e de luz, com a orientação da alma e do eu superior para que tudo isso ocorra e possa ser chamado de ascensão. Levaremos um bom tempo linear, ainda. 12 O que poderá mudar na nossa vida cotidiana, a partir do momento que existam mais e mais despertos no planeta. Vamos usar o exemplo do que diz Joel Barker, que é um pesquisador independente e futurista. Ele foi o primeiro a popularizar o conceito de mudanças de paradigma e ficou conhecido mundialmente como o Homem do Paradigma. Seus programas de formação são extraordinários sobre o futuro. Eles foram traduzidos para 14 línguas e são best-sellers internacionais para mais de uma década. Além disso, Joel Barker tem trabalhado com várias organizações em todo o mundo, assim como com nações como Singapura, Venezuela, Canadá e Peru. Uma frase muito procedente para este post é essa: uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem visão é só um passatempo, mas uma visão com ação pode mudar o mundo. Aqueles que dizem que algo não pode ser feito deveriam sair do caminho daqueles que estão fazendo. Essas duas frases resumem o que temos de fazer para que tenhamos a mudança que queremos ver. Isso mudaria tudo o que vemos hoje, pois o poder está em nossas mãos. Escolher mal ou bem, fazer ou não fazer, tudo depende destas duas ações. 13 Como podemos ajudar, cada um de nós, para aumentar o nível de consciência planetária, a fim de acelerarmos o processo de mudança? Primeiramente estudando muito, dedicando nosso tempo livre para estudar os problemas do mundo e como podemos ajudar a contribuir para resolvê-los perto de nós mesmos, já que os maiores problemas da humanidade reverberam em cadeia e vêm parar ao nosso lado, aumentando a conscientização das coisas mais básicas do ser humano: alimentação, mídia, manipulação e religião, de como se libertar do lado negativo delas e escolher o lado positivo e como podemos divulgar e influenciar positivamente outros que ainda não estão despertos, solicitar ajuda, participar de grupos, ONGs e comunidades que estejam ensinando os mais básicos e novos paradigmas de vida. É uma forma de ajudar e muito nesta transição pelo qual o planeta está passando, fazendo com que as pessoas parem e pensem, decidam por si mesmas e descartem, por si mesmas também, tudo aquilo que as oprime, manipula, induz e decide por elas. Resultado de imagem para imagem sobre extraterrestres. 14 Qual o papel dos extraterrestres na transição planetária? Se observarmos a história da humanidade verdadeira, não aquela manipulada que nos legaram as escrituras e ocultação de informações, os extraterrestres estão presentes na maioria dos locais como Egito, Península de Yucatán, México e América Central, na Índia, Ásia, Rússia e Estados Unidos, com o famoso caso de Roswell e outras aparições com abduções famosas e descrições na Bíblia, atribuídas a Deus e anjos. Portanto, isso deveria já ser bem mais aceito pela humanidade neste século XXI, mas ainda estamos brigando entre nós se existem ou não existem.
E isso é também resultado da negação de cada um para ter de demolir suas crenças religiosas, já que é isso que vai acontecer quando tivermos um contato afetivo a nível planetário, ou seja, ao mesmo tempo em todos os cantos da Terra. Existem duas possibilidades quanto aos extraterrestres: os elevados moral e tecnologicamente e os elevados apenas tecnologicamente. Os primeiros são membros da Confederação Cósmica ou Galáctica e nos observam muito atentamente. Contudo, visitam a Terra há milhões de anos, como bem comprovam provas arqueológicas como fósseis com pegadas de botas do período pré-cambriano, quando não haviam hominídeos por aqui, desenhos rupestres desde 17.000 anos atrás. Atualmente, estão presentes e, a cada dia, mostrando-se mais entre nós. Acreditamos que a missão deles é nos acompanhar neste período difícil de transição, pelo qual eles mesmos já passaram, sem interferir, mas nos apoiando em encontrar soluções para nossos problemas. Mas não podemos achar que eles serão a solução dos nossos problemas. Muito pelo contrário. Nenhum povo extraterrestre com uma espiritualidade elevada vai interferir em um planeta que passa por uma transição tão difícil como a nossa, e ainda nos primórdios dessa transição, seria totalmente catastrófico. Precisamos ter isso em mente e nos focar em resolver nossos problemas aqui mesmo, neste momento, e buscar soluções para nossas dificuldades e aumento de consciência, que é o maior problema de todos. 15. Quando poderemos ter um contato afetivo e pessoal com os povos das estrelas? Este contato oficial foi previsto por muitos especialistas como David Wilcock e o Dr. Michael Salla em 2008 e não aconteceu. Muitos países começaram a divulgar timidamente seus arquivos extraterrestres, porque não conseguem mais ocultar a verdade da humanidade, dada a quantidade de aparições, algumas até constatadas por oficiais fora do sistema de defesa. Os relatos dos astronautas das missões espaciais também vazaram e muitas abduções foram comprovadas por hipnose, porém, os próprios extraterrestres espiritualizados sabem da dificuldade de um contato desta magnitude, para compreensão e elevação da raça humana, que ainda está muito aquém de uma consciência verdadeiramente pronta para assimilar este tipo de contato. Os outros tipos de raças que visitam nosso orbe para negociar com governos, nos observar e abduzir para testes e permutar tecnologia. Esses não têm a menor preocupação conosco em termos de transição, muito menos em nos ajudar e sim, pilhar, interferir e causar tumulto e descrença. Diante de tudo isso, ainda precisamos fazer a transição, instalar os ciclos, vivenciá-los e depois, mais preparados mental e socialmente, conseguirmos entender este paradigma extraterrestre a fim de nos fazer evoluir com ele. Não podemos falar de tempo linear e sim trabalhar nossa consciência para que este tempo seja encurtado, mas sem ilusões. Conclusão: a força não vem de vencer, suas lutas desenvolvem suas forças. Quando você atravessa dificuldades e decide não se render, isso é força. Passar por problemas, lutas e dores, faz parte da caminhada, mas é você que decide se vai vencê-los, ou deixar eles vencerem você. A vida é o campo experimental onde tem lugar as lutas e onde cada um vence ou é derrotado, mas é, também, o cenário onde o espírito se tempera verdadeiramente, onde, pouco a pouco, com vontade e entusiasmos grandes, vai se lavrando um novo e elevado destino. Esse é o espírito da ascensão planetária em fase de transição, que estamos aguardando há milênios, e nós somos os pioneiros que estão presenciando os ciclos de instalação,
que são as diretrizes e bases para uma nova Terra. Isso não quer dizer que ela vai estar pronta em pouco tempo, apesar da enorme ansiedade dos trabalhadores da luz em todo o mundo, mas os mais conscientes e despertos sabem o tamanho do desafio que tem pela frente. Não será nem por tempo ou problemas enfrentados que devemos desistir de criar neste planeta uma nova raça com uma nova consciência, expandida, livre e cada vez mais espiritual, já que ainda somos circuitos biológicos com potencial de tornarmos-nos espírito, pois temos em nós a centelha da fonte primordial. Mas temos que ter em mente a dimensão deste trabalho e não nos tornarmos vítimas dele pela superidealização de um futuro que achamos, por falta de conhecimento global do processo de transição, que está próximo ou pela distância temporal linear imensa que ainda nos separa do momento do apogeu do planeta. Evolução significa transformação. Quando eu olho para a natureza, tenho a impressão de que as forças naturais tendem a buscar um estado de harmonia, ainda que esse estado seja temporário. Mas, enquanto esse estado de ordem relativa não é atingido, vemos, em maior ou menor grau, um certo caos. Vejo isso, também, nos processos sociais. Até que a sociedade atinja determinado estado, passamos por revoluções, protestos e até mesmo revoltas. Mas, para que as transformações necessárias ocorram, é necessário não apenas que os governantes ouçam, reflitam, debatam e se empenhem, de acordo com os mecanismos legais, o que deveria ser o certo, mas muitas vezes não é, exatamente pela falta de consciência reinante em atender a esses apelos. Mais do que isso, todos nós precisamos fazer a nossa parte, dentro da nossa esfera de ação, cientes disso. Não podemos nos limitar a protestos e manifestações populares. É necessário assumirmos de vez, diante da sociedade, um papel proativo, atuante no bem, mais produtivo. É necessário também uma participação marcante, que faça a diferença, para além do nosso círculo habitual de relações, sendo enérgicos e decisivos quando for preciso, mas sempre de forma pacífica. Só assim estaremos aptos para uma interação global, massiva com seres de outros planetas. Mas, na minha opinião, para isso não há data marcada. Acredito que esse intercâmbio ostensivo com os extraterrestres ocorrerá, mas gradualmente. Já pensou se os seres extraterrestres aparecessem em massa, de uma hora para outra? As consequências poderiam ser trágicas, com suicídios de famílias inteiras e mesmo de grandes participantes de determinadas denominações religiosas. Muitos iriam se aproveitar da situação para virarem outro Messias. Religiões com base na vida dos extraterrestres seriam formadas e muitas pessoas os cultuariam como deuses novamente. As esperanças estão nas futuras gerações, que com certeza estão sendo preparadas para essa nova fase evolutiva. Mas, se não fizermos nossa parte, hoje, a transição será ainda mais lenta e dolorosa. Mônica de Jardim.